A Aventura das Faias Roxas, de Arthur Conan Doyle. Para o homem que ama a arte pela arte, observou Sherlock Holmes, colocando de lado o caderno de anúncios classificados do Daily Telegraph. Frequentemente é das manifestações artísticas menos importantes e mais humildes que ele retira o seu maior prazer. É um prazer constatar, Watson, que você compreendeu muito bem essa verdade nos pequenos relatos dos nossos casos que teve a bondade de redigir e, devo acrescentar, algumas vezes embelezar. Você tem dado menos destaque às muitas causas célebres e aos julgamentos sensacionais nos quais tomei parte do que àqueles incidentes que podem ter sido banais em si mesmos, mas que foram feitos para abrir espaço ao exercício das faculdades de dedução e síntese lógica que se tornaram a minha especialidade. Apesar disso, disse eu sorrindo, não consigo me ver absolvido da acusação de sensacionalismo imputada aos meus registros. Talvez você tenha errado, ele observou, pegando uma brasa com a tenaz e acendendo o longo cachimbo de cerejeira que substituía o cachimbo de argila quando ele estava mais em estado de espírito discursivo do que meditativo. Você errou, talvez, ao tentar dar cor e vida a cada uma das suas declarações, em vez de se limitar à tarefa de registrar o rígido raciocínio de causa e efeito, que é realmente o único aspecto notável de tudo isso. Parece-me que sempre lhe tenho feito plena justiça quanto a isso. Apontei com alguma frieza, pois me sentia repelido pelo egoísmo que mais de uma vez observara como um fator importante na personalidade do meu amigo. Não é egoísmo, nem vaidade. Ele disse respondendo como era seu costume, mais aos meus pensamentos do que às minhas palavras. Se exijo plena justiça para com a minha arte, é porque é uma coisa impessoal, uma coisa além de mim mesmo. O crime é comum, a lógica é rara. Portanto, é mais a lógica do que o crime que deveria enfatizar. Você reduziu o que deveria ser uma série de palestras a uma coleção de historinhas infantis. Era uma manhã fria no início da primavera, e estávamos sentados diante do fogo que crepitava na lareira da velha sala na Baker Street, após o café da manhã. Uma neblina espessa se infiltrava entre as linhas de casas descoradas e as janelas do lado oposto destacavam-se desse cenário, de fundo, como manchas escuras e informes. O nosso lampião a gás estava aceso, refletia na toalha branca e reluzia na porcelana e nos metais, pois a mesa ainda estava posta. Sherlock Holmes permanecera calado a manhã toda, lendo as colunas de anúncios classificados de uma sequência de jornais, até que, por fim, aparentemente desistiu de suas buscas, mas como não estava de bom humor, passou a fazer críticas às minhas qualidades literárias. Ao mesmo tempo, ele comentou, após uma pausa na qual ficou pitando seu longo cachimbo e olhando o fogo, você não pode ser acusado de sensacionalismo, pois uma grande percentagem desses casos pelos quais você teve a bondade de se interessar não trata de crimes no sentido estritamente legal. Aquele assunto ligeiro em que tentei auxiliar o rei da Boêmia, a experiência singular da senhorita Mary Sutherland, o problema do homem com o lábio retorcido e o incidente do nobre solteiro, são todos assuntos que estão fora do alcance da lei, mas ao evitar o sensacional, temo que você tenha caído no trivial. Os finais das histórias talvez tenham sido assim, respondi, mas acredito que os métodos que uso são originais e interessantes. Bobagem, meu caro amigo. De nada vale o público, o grande público que nada observa, que não sabe distinguir um tecelão pelos dentes, nem um compositor pelo polegar esquerdo, e não liga para as maravilhosas nuances da análise e da dedução. Mas, na verdade, se você é trivial, não posso culpá-lo, pois os dias dos grandes casos já passaram. O sujeito, pelo menos o sujeito criminoso, perdeu toda a iniciativa e a originalidade. Quanto ao meu pequeno negócio pessoal, parece que está reduzindo a uma agência de recuperação de lápis perdidos e de aconselhamento a moças de internatos. Acho que cheguei ao fundo do poço. Este bilhete que recebi hoje de manhã marca o meu ponto final. Leia. Ele atirou uma folha de papel amassado para mim, com data da noite anterior, que foi remetido da Montague Place, e dizia:
Prezado Sr. Holmes, estou muito ansiosa para consultá-lo sobre se devo ou não aceitar uma posição de governanta que me foi oferecida. Irei vê-lo às 10:30 da manhã de amanhã, se não for inconveniente. Atenciosamente, Violet Hunter. Conhece a moça? Perguntei. Não. São 10:30. Sim, e não tenho dúvida que ela é quem está tocando a campainha. Talvez seja mais interessante do que você pensa. Lembre-se que o caso da Pedra Azul, que parecia ser apenas um capricho à primeira vista, tomou-se uma investigação séria. Esse caso também pode ser assim. Vamos esperar que sim, mas as nossas dúvidas muito em breve se dissiparão, pois, se não me engano, aqui está a pessoa em questão. Enquanto falava, a porta se abriu e uma moça entrou. Ela estava vestida de forma modesta, mas bem arrumada. Tinha um rosto alegre, vivo, cheio de sardas e a maneira enérgica de uma mulher que tem o seu jeito próprio de ganhar a vida. Estou certa de que você vai me perdoar por incomodá-lo, ela disse, dirigindo-se ao meu companheiro, que se erguera para cumprimentá-la. Mas passei por uma experiência muito estranha, e como não tenho pais ou parentes a quem possa recorrer, achei que talvez o senhor pudesse ter a bondade de me dizer o que devo fazer. Por favor, sente-se, senhorita Hunter. Ficarei feliz de fazer tudo o que puder para ajudá-la. Vi que Holmes ficara bem impressionado com a maneira e as palavras da sua nova cliente. Examinou-a detalhadamente como era seu costume e então se concentrou, de olhos fechados e juntando as pontas dos dedos para ouvir a história dela. Sou governanta há 5 anos, ela disse, na família do coronel Spence Monroe. Porém, há 2 meses o coronel foi transferido para Halifax, na Nova Escócia, e levou os filhos para a América com ele, de modo que fiquei sem emprego. Anunciei nos jornais e respondi a anúncios, mas sem sucesso. Por fim, o pouco dinheiro que economizara tinha quase ido embora e eu estava desesperada, sem saber o que fazer. Na West End existe uma agência para governantas muito conhecida, chamada Westaway, e eu costumava ir até lá mais ou menos uma vez por semana, para ver se tinha aparecido qualquer coisa que pudesse me servir. Westaway é o nome do fundador do negócio, cuja gerente, na verdade, é a senhorita Stopper. Ela fica em seu pequeno escritório e as mulheres que procuram emprego esperam numa antessala e entram uma a uma, enquanto ela consulta seus livros de registros para ver se tem alguma vaga adequada. Bem, quando estive lá na semana passada, fui levada à pequena sala como de costume, mas vi que a senhorita Stopper não estava sozinha. Um homem imensamente gordo, com o rosto risonho e enormes papadas, que faziam dobras e dobras sobre o pescoço, estava sentado ao lado dela, de óculos pendurados no nariz, olhando intensamente cada moça que entrava. Quando chegou a minha vez, ele saltou na cadeira e virou rapidamente para a senhorita Stopper, dizendo: "Esta serve? Não poderia pedir coisa melhor? Excelente! Excelente!" Ele parecia muito entusiasmado e esfregava as mãos com alegria. Parecia tão satisfeito que era um prazer vê-lo. "Está procurando uma posição, senhorita?" Ele perguntou. "Sim, senhor." "Como governanta?" "Isso mesmo, senhor." "E quanto quer ganhar?" "Eu ganhava 4 libras por mês no coronel Spence Monroe." "Que absurdo! Exploração! Muita exploração!" Ele exclamou, erguendo as mãos gordas para o ar, como um homem indignado. "Como alguém pode oferecer essa miséria para uma moça com tantos atrativos e dons?" "Os meus dons, senhor, são menores do que o senhor imagina," eu respondi. "Um pouco de francês, um pouco de alemão, música, desenho." "Ora, ora!" ele exclamou. "Isso não interessa. A questão é, a senhorita tem ou não tem as maneiras e comportamentos de uma dama? É isso que interessa, em resumo. Se não tiver, não serve para criar uma criança que algum dia possa desempenhar um papel importante na história do país. Mas se tiver, então como pode um cavalheiro pedir que tenha a condescendência de aceitar uma soma tão insignificante? O seu salário comigo, senhorita, começaria com 100 libras por ano." "Como o senhor pode imaginar, Sr. Holmes? Para mim, necessitada como estava, essa oferta parecia bom demais para ser verdade." O cavalheiro, porém, vendo talvez a expressão de dúvida em meu rosto, abriu a carteira e tirou uma nota.
É também meu hábito, ele disse sorrindo de maneira agradável, até seus olhos se tornarem meras frestas entre as dobras de gordura do rosto. Fazer um adiantamento às moças que trabalham para mim, de metade do salário, para que possam enfrentar as despesas de viagem e guarda-roupa. Pareceu-me que nunca havia conhecido um homem tão fascinante e com tanta consideração. Como já estava devendo aos meus fornecedores, o adiantamento era muito conveniente, mas havia algo anormal nessa transação toda, que me fez querer saber um pouco mais, antes de me comprometer totalmente. Posso perguntar onde o senhor mora? Indaguei. Em Hampshire, numa propriedade rural encantadora, conhecida como As Faias Roxas, 8 quilômetros adiante de Winchester. É uma região encantadora, cara senhorita, com a mais adorável velha casa de campo. E as minhas obrigações, senhor? Gostaria de saber quais são. Cuidar de uma criança, um garotinho de 6 anos. Se pudesse vê-lo matar baratas com o chinelo. Bate, bate, bate! 3 delas mortas num piscar de olhos. Reclinou-se na cadeira e deu gargalhadas, até os olhos sumirem de novo. Fiquei um pouco espantada com esse tipo de diversão da criança, mas as gargalhadas do pai me fizeram achar que, talvez, ele estivesse brincando. Então, os meus deveres consistem exclusivamente em tomar conta de um menino? Não exclusivamente, minha cara senhorita, ele exclamou. Os seus deveres, como estou certo que o seu bom senso lhe diria, serão obedecer qualquer ordem que minha esposa lhe der, desde que sejam sempre ordens que uma dama possa obedecer. Não vê nenhum problema nisso, certo? Terei prazer em ser útil. Muito bem. Quanto às roupas, por exemplo, somos excêntricos, sabe? Excêntricos, mas de bom coração. Se lhe pedíssemos para usar qualquer roupa que lhe dessemos, não faria objeção ao nosso pequeno capricho, certo? Não, respondi muito espantada com as palavras dele. Ou para sentar aqui ou sentar acolá. Isso lhe seria ofensivo? De modo algum. Ou cortar o cabelo bem curto antes de vir trabalhar para nós? Quase não acreditei no que ouvia. Como deve ter observado, Sr. Holmes, os meus cabelos são fartos e de um tom castanho pouco comum. É muito elogiado, considerado artístico. Nunca aceitarei a ideia de sacrificá-los dessa maneira. Receio que seja impossível, respondi. Ele estava me observando ansiosamente, com seus olhinhos miúdos, e vi que passou uma sombra por seu rosto com as minhas palavras. Sinto muito, mas é essencial, ele disse. É uma mania da minha esposa e os caprichos das mulheres, você sabe bem, devem ser satisfeitos. Então, não quer cortar os cabelos? Não, senhor, realmente não posso, respondi com firmeza. Muito bem. Que pena, porque em todos os aspectos a senhorita nos servia bem. Nesse caso, senhorita Stopper, é melhor inspecionar mais algumas das suas moças. A gerente estivera o tempo todo ocupada com papéis, sem dizer nenhuma palavra, mas então me olhou com uma expressão muito aborrecida, já que havia perdido uma bela comissão com a minha recusa. Deseja que o seu nome continue em nossos livros? Ela perguntou. Por favor, senhorita Stopper. Bem, na verdade não vai adiantar muito, já que recusa as melhores ofertas dessa maneira. Ela argumentou rispidamente. Não pode esperar que façamos força para conseguir outro cargo desses para a senhorita. Tenha um bom dia, senhorita Hunter. Bateu num gongo sobre a mesa e o lacaio me levou para fora da sala. Bem, Sr. Holmes, quando voltei para os meus aposentos e encontrei quase nada para comer no aparador, além de 2 ou 3 contas sobre a mesa, comecei a me perguntar se não tinha feito uma tolice. Afinal de contas, se aquelas pessoas tinham manias esquisitas e esperavam ser obedecidas em questões tão extraordinárias, pelo menos estavam prontas a pagar por sua excentricidade. Bem, poucas governantas na Inglaterra ganham 100 libras por ano. Além do mais, de que me valia o meu cabelo? Muitas pessoas ficam melhor de cabelos curtos, e talvez eu fosse uma delas. No dia seguinte estava inclinada a achar que cometera um erro, e no outro dia fiquei convencida disso. Já tinha quase superado o meu orgulho e me preparava para voltar à agência para perguntar se o lugar já fora ocupado, quando recebi esta carta do próprio cavalheiro. Está aqui comigo e eu vou ler para o senhor. As Faias Roxas,
perto de Winchester. Prezada senhorita Hunter, a senhorita Stopper teve a bondade de me dar o seu endereço, e eu lhe escrevo para perguntar se, por acaso, você reconsiderou a sua decisão. A minha esposa está ansiosa para que venha trabalhar para nós, pois ficou muito interessada pela descrição que fiz de você. Estamos dispostos a lhe pagar 30 libras por trimestre ou 120 libras por ano, de modo a recompensá-la por qualquer inconveniência que as nossas excentricidades possam lhe causar e que na verdade são difíceis de atender. A minha esposa aprecia muito um tom especial de azul elétrico e gostaria que a senhorita usasse um vestido dessa cor dentro de casa, pela manhã. Não é preciso gastar dinheiro adquirindo o vestido, entretanto, pois já temos um que pertenceu à minha querida filha Alice, que agora reside na Filadélfia, e que eu acho que lhe serviria muito bem. E quanto a sentar-se aqui ou ali, ou se ocupar da maneira que lhe for indicada, isso não deve lhe causar nenhum inconveniente. No que diz respeito aos seus cabelos, é sem dúvida uma pena, especialmente porque, em nosso breve encontro, não pude deixar de reparar como são belos, mas receio ter de ser firme quanto a esse ponto e só espero que o aumento de salário a recompense pela perda. As suas obrigações com a criança serão realmente muito leves. Tente mudar de ideia e nesse caso irei esperá-la em Winchester com uma carruagem de 2 rodas. Atenciosamente, Geoffrey Rucastle. Foi essa carta que acabei de receber, Sr. Holmes, e resolvi aceitar, mas acho que antes de dar o último passo, eu gostaria de submeter o caso todo à sua consideração. Bem, senhorita Hunter, se já resolveu, isso encerra o assunto, disse Holmes sorrindo. Mas não me aconselha a recusar? Confesso que não é uma situação que eu gostaria de ver a minha irmã enfrentar. O que isso tudo quer dizer, Sr. Holmes? Não tenho fatos suficientes. Não posso dizer nada. Será que você tem alguma opinião formada? Bem, para mim parece que só existe uma explicação possível. O Sr. Rucastle demonstrou ser muito bondoso e ter bom temperamento. É possível que a esposa dele seja uma lunática e que ele queira esconder o fato para que ela não seja levada a algum asilo. Por isso faz todas as vontades dela, para evitar que tenha uma crise. Essa é realmente uma solução possível e, na verdade, do jeito como as coisas estão colocadas, é a mais provável. Mas, de qualquer maneira, não parece uma família boa para uma moça. Mas e o dinheiro, Sr. Holmes? O dinheiro? Sim, claro, o salário é muito bom. Bom demais. É isso que me preocupa. Por que lhe pagariam 120 libras por ano, quando podem escolher quem quiser e pagar somente 40? Deve haver uma razão muito forte por trás. Achei que se eu lhe contasse as circunstâncias, o senhor talvez compreenda melhor depois, se eu precisar da sua ajuda. Vou me sentir muito melhor sabendo que o senhor está na retaguarda. Ora, pode levar esse sentimento com você. Eu lhe asseguro que o seu pequeno problema promete ser o mais interessante que surgiu no meu caminho em muitos meses. Há alguma coisa de muito original em alguns aspectos. Se você sentir dúvidas ou achar que está em perigo... Perigo? Que perigo você prevê? Holmes sacudiu a cabeça, sério. Deixaria de ser um perigo se pudéssemos defini-lo, ele disse. Mas a qualquer hora do dia ou da noite, basta um telegrama para me levar a ajudá-la. Para mim está ótimo. Prontamente ela se levantou da cadeira, sem um vestígio de ansiedade no rosto. Agora posso ir para Hampshire sem nenhuma preocupação. Vou escrever para o Sr. Rucastle imediatamente. Vou sacrificar o meu pobre cabelo esta noite e amanhã partirei para Winchester. Ela se despediu de nós com palavras de agradecimento a Holmes e saiu. Pelo menos, eu disse quando ouvimos seus passos firmes e rápidos na escada. Parece uma moça que sabe se defender muito bem. E precisa saber, disse Holmes sério. Se eu não estiver muito enganado, teremos notícias dela dentro de alguns dias. Não demorou muito para a profecia do meu amigo se realizar. Passaram-se 15 dias e muitas vezes pensei nela, imaginando em que estranho desvio da experiência humana essa moça solitária se encontraria. O salário fora do comum, as condições curiosas, as obrigações tão leves, tudo apontava para alguma coisa anormal, embora, para mim, fosse impossível determinar se era uma excentricidade ou uma trama, ou se o homem era um filantropo ou um vilão. Quanto a Holmes, notei que ele muitas vezes ficava sentado por meia hora,
com ar abstrato e testa franzida, mas quando eu mencionava um assunto, ele o afastava do pensamento com gestos de mão. Fatos! 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 Ele exclamava impaciente. Não posso fazer tijolos sem barro. Mas sempre acabava resmungando que nenhuma irmã dele jamais aceitaria uma situação dessas. O telegrama que afinal recebemos chegou tarde da noite, justo quando eu estava pensando em me recolher, e Holmes se preparava para uma daquelas pesquisas químicas que duravam a noite inteira, às quais frequentemente se entregava, quando eu o deixava inclinado sobre uma retorta e um tubo de ensaio de noite, e o encontrava na mesma posição quando descia para o café da manhã. Ele abriu o envelope amarelo e, dando uma olhada na mensagem, estendeu-a para mim. Veja qual é o horário dos trens no guia Bradshaw. Ele disse e voltou às suas experiências químicas. A mensagem era breve e urgente e dizia o seguinte: Por favor, esteja no Hotel Black Swan em Winchester amanhã ao meio-dia. Venha, estou desesperada. Hunter. Você vai comigo? Perguntou Holmes, erguendo os olhos. Gostaria de ir. Veja os trens, então. Há um trem às 9h30, eu disse, olhando Bradshaw. Chega em Winchester às 11h30. Este serve muito bem. Talvez seja melhor adiar a minha análise das acetonas para estar em boa forma pela manhã. Às 11 horas da manhã seguinte, estávamos quase chegando à antiga capital inglesa. Holmes se enterrou nos jornais matutinos a viagem inteira, mas depois de passarmos a fronteira de Hampshire, jogou-os de lado e começou a admirar a paisagem. Era um dia ideal de primavera, com o céu azul claro salpicado de pequenas nuvens brancas felpudas que navegavam do leste para o oeste. O sol brilhava, mas fazia um friozinho no ar que estimulava a energia de um homem. Por toda a parte nos campos, até as colinas de Aldershot, os telhadinhos vermelhos e cinzentos das fazendas espreitavam por entre o verde claro da folhagem nova. Mas como está tudo fresquinho e bonito! Exclamei com o entusiasmo de um homem que acabava de sair da neblina da Baker Street. Holmes, porém, sacudiu a cabeça muito sério. Sabe, Watson, uma das maldições de um cérebro como o meu é que eu vejo tudo com referência ao meu assunto especial. Você olha para essas casas espalhadas e fica impressionado com a beleza. Eu olho para elas e a única ideia que me ocorre é a sensação de isolamento e impunidade com que crimes podem ser cometidos dentro delas. Meu Deus! Exclamei. Quem haveria de associar a ideia de crimes com essas casas velhas e aconchegantes? Elas sempre me enchem de um certo terror. Acredito firmemente, Watson, baseado na minha experiência, que os mais baixos e vis becos de Londres não apresentam histórias de pecados mais horríveis do que esses belos e sorridentes campos. Você me apavora. Mas a razão é óbvia. Na cidade, a pressão da opinião pública pode fazer o que a lei não consegue realizar. Não existe um beco tão vil que o grito de uma criança torturada ou a pancada dada por um bêbado não provoquem a empatia e a indignação dos vizinhos. E então, todo o mecanismo da justiça está tão perto que uma palavra de queixa pode pô-lo em movimento. E só há um passo entre o crime e o banco dos réus. Mas olhe para essas casas isoladas, cada qual cercada por seus campos, na maior parte cheias de gente pobre e ignorante, que mal conhece a lei. Pense nos atos de crueldade demoníaca, na maldade oculta, que continuam ano após ano nesses lugares e que ninguém fica sabendo. Se essa moça que nos pediu auxílio fosse morar em Winchester, eu não teria receio de que algo lhe acontecesse. São 8 quilômetros de campos, que tornam a situação perigosa, embora tenha ficado claro que ela não está sendo pessoalmente ameaçada. Não. Se ela pode vir a Winchester para nos encontrar, quer dizer que tem liberdade para sair. Exatamente. Ela tem sua liberdade. O que pode estar acontecendo então? Pode sugerir alguma explicação? Imaginei 7 explicações diferentes e todas se encaixam nos fatos que conhecemos. Mas qual delas é a correta? Só poderei determinar com as novas informações que certamente vamos encontrar à nossa espera. Bem, lá está a torre da catedral e em breve ouviremos tudo o que a senhorita Hunter tem para nos contar. A Black Swan é uma estalagem de boa fama na High Street, ao lado da estação, e lá encontramos a moça nos esperando. Ela reservou uma sala e o almoço nos aguardava sobre a mesa. Estou bem contente por terem vindo. Ela agradeceu com sinceridade.
Foi muita gentileza de ambos, mas não sei mesmo o que fazer. Os seus conselhos serão de imenso valor para mim. Por favor, conte-nos o que lhe aconteceu. Vou contar e tenho de ser rápida, pois prometi ao Sr. Rucastle que voltaria antes das 3 horas da tarde. Consegui a permissão dele para vir à cidade hoje de manhã, embora ele não saiba o que vim fazer. Conte-nos tudo na devida ordem. Holmes estendeu as longas pernas magras para a lareira e se concentrou para ouvir. Em primeiro lugar, devo dizer que, de um modo geral, não tenho sido maltratada pelo Sr. e pela Sra. Rucastle. Faço apenas justiça com eles ao dizer isso, mas não os compreendo e estou preocupada com eles. O que não compreende? A razão da conduta deles, mas vou contar tudo exatamente quando aconteceu. Quando cheguei, o Sr. Rucastle foi me encontrar e me levou de carroça às Faias Roxas. A casa, como ele havia dito, tem uma belíssima localização, mas não é bonita, apenas grande, quadrada, pintada de branco, mas toda manchada de mofo e limo. Tem bastante terreno em volta, bosques de 3 lados e na quarta lateral, um campo que desce até a estrada de Southampton, que faz uma curva em 100 metros da porta da frente. A área da frente pertence à casa, mas os bosques em volta fazem parte da propriedade de Lord Salterton. Um grupo de faias roxas, logo adiante da porta, deu nome à casa. O meu patrão pessoalmente me levou até lá, amável como sempre, e naquela noite ele me apresentou a esposa e a criança. Não há nenhuma verdade, Sr. Holmes, na hipótese que nos pareceu provável em seus aposentos na Baker Street. A Sra. Rucastle não é louca. É uma mulher calada, pálida, muito mais jovem que o marido. Acho que não tem mais do que alguns anos, ao passo que ele deve ter por volta de... Deduzi pela conversa que estão casados há cerca de 7 anos, que ele era viúvo, que a única filha veio do primeiro matrimônio e foi para a Filadélfia. O Sr. Rucastle me disse reservadamente que a razão de tê-las deixado é que sentia uma aversão irracional pela madrasta. Como a filha não deveria ter menos de 20 anos, imagino que a posição dela junto à jovem, esposa de seu pai, não seria muito confortável. A Sra. Rucastle parecia desbotada, tanto física quanto mentalmente. Não me causou impressão favorável nem desfavorável. Era uma completa nulidade. Era fácil de ver que se dedicava apaixonadamente ao marido e ao pequeno filho. Seus olhos cinzas e claros vagavam constantemente de um lado para o outro, notando e antecipando cada pequeno desejo deles. Ele era muito bondoso com ela, apesar da maneira rude e expansiva dele, e em geral eles pareciam um casal feliz. Porém, essa mulher tinha algum desgosto secreto. Muitas vezes ficava perdida em pensamentos, com uma expressão profundamente triste. Mais de uma vez a surpreendi em lágrimas. Algumas vezes achei que era a condição do filho que a preocupava, pois nunca vi uma criança tão mimada e geniosa. Ele é pequeno para a idade, com a cabeça desproporcionalmente grande. Parece passar a vida inteira alternando entre acessos de fúria e intervalos de mau humor. Sua única ideia de diversão é torturar qualquer criatura menor e mais fraca, e ele demonstra considerável talento em planejar a captura de camundongos, passarinhos e insetos. Mas eu prefiro não falar dessa criatura, Sr. Holmes, que na verdade não tem nada a ver com a minha história. Gosto de saber de todos os detalhes, observou meu amigo, mesmo que pareçam irrelevantes. Procurarei não omitir nada importante. A única coisa desagradável na casa, que logo me impressionou, é a aparência e a conduta dos empregados. São apenas 2, um homem e sua esposa. Toller, esse é o nome dele. É um homem rude, grosseiro, de cabelos e barba grisalhos, sempre cheirando a bebida. 2 vezes, desde que estou com eles, ficou completamente bêbado, mas o Sr. Rucastle parece nem perceber. A esposa dele é bem alta e forte, de cara amarrada, tão calada quanto a Sra. Rucastle, e muito menos amistosa. Eles formam um casal muito desagradável, mas felizmente passo a maior parte do tempo no quarto da criança e no meu próprio quarto, que ficam um ao lado do outro num canto da construção. Nos primeiros 2 dias após chegar às Faias Roxas, a minha vida correu mansamente. No 3º dia, a Sra. Rucastle desceu logo após o café da manhã e murmurou alguma coisa no ouvido do marido. Ah, sim,
Ele disse, virando-se para mim. Somos muito gratos a você, senhorita Hunter, por ter atendido aos nossos caprichos e cortado os cabelos. Garanto-lhe que não alterou em nada a sua bela aparência. Vamos ver agora como lhe assenta o vestido azul elétrico. Você vai encontrá-lo estendido em sua cama, e se quiser ter a bondade de vesti-lo, ficaremos ambos muito gratos. O vestido que encontrei à minha espera era de um tom de azul muito peculiar. O tecido era de excelente qualidade, mas mostrava sinais evidentes de já ter sido usado antes. Não podia servir melhor se tivesse sido feito sob medida para mim. Tanto o senhor como a senhora Ruckestle expressaram admiração quando me viram, que inclusive me pareceu bastante exagerada, de tão veemente. Eles estavam me esperando no salão, que é muito grande, estendendo-se por toda a frente da casa, com 3 grandes janelas que chegam ao chão. Uma cadeira estava colocada perto da janela do meio, de costas viradas para ela. Eles pediram que eu me sentasse nela, e então o Sr. Ruckestle, passeando de um lado para o outro, começou a contar histórias mais engraçadas que eu jamais ouvira. Vocês não podem imaginar como era cômico, por isso ria até ficar cansada. A Sra. Ruckestle, entretanto, que não possui senso de humor, evidentemente nem sequer sorriu, e ficou sentada com as mãos no colo e uma expressão triste e ansiosa. Após cerca de 1 hora, o Sr. Ruckestle subitamente comentou que estava na hora de começar os deveres do dia e que eu podia trocar de roupa para depois tomar conta do pequeno Edward no quarto dele. 2 dias depois, a mesma coisa aconteceu, em circunstâncias idênticas. Novamente troquei de vestido, sentei diante da janela, mas de costas, e outra vez ri às gargalhadas das histórias engraçadas que o meu patrão contava. Depois ele me deu um romance de capa amarela, e virando a minha cadeira um pouco de lado, para que a minha própria sombra não caísse sobre a página, pediu-me que eu lesse em voz alta. Eu li por cerca de 10 minutos, começando no meio de um capítulo. De repente, no meio de uma frase, ele mandou que eu parasse e fosse trocar de roupa. Como o senhor bem pode imaginar, Sr. Holmes, fiquei curiosa quanto ao significado que essa encenação incomum poderia ter. Eles tinham sempre o cuidado, pelo que observei, de virar o meu rosto para longe da janela, e eu passei a ficar obcecada pelo desejo de ver o que estava acontecendo às minhas costas. A princípio, isso me pareceu impossível, mas logo descobri uma maneira. O meu espelho de mão havia quebrado, então tive a boa ideia de esconder um pedacinho no lenço. Na ocasião seguinte, no meio da gargalhada, levei o lenço aos olhos e consegui com jeito ver o que estava atrás de mim. Confesso que fiquei desapontada. Não vi nada. Pelo menos essa foi a minha primeira impressão. Ao olhar pela segunda vez, entretanto, percebi que havia um homem parado na estrada de Southampton. Um homem pequeno, barbado, vestido de cinza, que parecia olhar na minha direção. A estrada é importante e geralmente tem alguém passando por lá, mas esse homem estava encostado na grade que cercava o nosso terreno, olhando com toda a atenção. Abaixei o lenço e lancei um olhar para a Sra. Ruckestle, vendo seus olhos fixos em mim atentamente. Ela não falou nada, mas tenho certeza que adivinhou que eu tinha um espelho na mão e que via o que estava atrás de mim. Imediatamente ela se levantou. Jeffrey, tem um homem impertinente na estrada olhando para a senhorita Hunter. É algum amigo seu, senhorita Hunter? Ele me perguntou. Não conheço ninguém nessa região. Ora, mas que impertinência! Por favor, vire e faça sinal para ele ir embora. Não seria melhor ignorá-lo? Não. Ele ficaria por aí para sempre. Por favor, vire e faça um sinal com a mão. Fiz o que ele mandou e ao mesmo tempo a Sra. Ruckestle fechou a cortina. Isso foi há 1 semana, e desde então não sentei mais à janela. Não usei o vestido azul e nem vi o homem na estrada. Por favor, tenha a bondade de continuar, disse Holmes. A sua narrativa promete ser muito interessante. Receio que você vai achá-la um pouco desconexa e que talvez não haja muita relação entre os diferentes incidentes do que vou falar. No primeiro dia que passei nas Faias Roxas, o Sr. Ruckestle me levou a um pequeno anexo que fica perto da porta da cozinha. Ao nos aproximarmos, ouvi o retinir agudo de uma corrente e o som de algum animal de grande porte se mexendo. Olha aqui, disse o Sr. Ruckestle,
mostrando-me uma fresta entre duas tábuas. Não é uma beleza? Olhei e vi 2 olhos brilhantes e um vulto vago encolhido na escuridão. Não tenha medo, disse o meu patrão, rindo do meu sobressalto. É apenas Carlo, o meu cão mastim. Eu digo que ele é meu, mas, na verdade, o velho Toller é a única pessoa que pode fazer qualquer coisa com ele. Só come uma vez por dia, e assim mesmo muito pouco, de modo que está sempre faminto. Ele é solto pelo Toller todas as noites, e Deus ajude o invasor que ele pegar com seus dentes. Por favor, nunca, por razão nenhuma, ponha os pés para fora da porta à noite, pois a sua vida não valerá nada. O aviso não foi em vão, pois 2 noites depois eu estava olhando pela janela do meu quarto, por volta das 2 horas da madrugada. Era uma bela noite de luar, e o gramado na frente da casa estava prateado e quase tão vivo quanto durante o dia. Estava enlevada pela pacífica beleza da paisagem, quando percebi que alguma coisa se movia sob a sombra das faias roxas. Quando emergiu no luar, eu vi o que era. Era um cão gigantesco, do tamanho de um bezerro, de uma cor castanha e amarelada, mandíbulas pendentes, focinho preto e imensos ossos salientes. Ele atravessou lentamente o gramado e desapareceu nas sombras do outro lado. Essa sentinela medonha enviou tamanho calafrio ao meu coração, como acho que nenhum ladrão conseguiria fazer. E agora tenho uma experiência muito estranha para lhes contar. Como vocês sabem, cortei o cabelo em Londres e coloquei uma grande mecha no fundo da mala. Uma noite, depois de a criança ir para a cama, comecei a me distrair examinando a mobília do quarto e reorganizando as minhas coisinhas. Havia uma cômoda velha no quarto, com as 2 gavetas de cinza vazias abertas e a de baixo trancada. Eu já enchera as 2 primeiras com minha roupa e ainda tinha umas coisas para guardar. Fiquei naturalmente aborrecida por não poder usar a 3ª gaveta. Ocorreu-me a ideia de que poderia estar trancada, por mero acaso, então peguei as minhas chaves e tentei abrir a gaveta. Logo a primeira serviu perfeitamente e abriu-a. Só havia uma coisa lá dentro, mas tenho certeza que jamais adivinharão o que era. Era a mecha do meu cabelo. Peguei-a e a examinei. Era da mesma cor peculiar e da mesma espessura. No entanto, percebi que a impossibilidade daquela situação ocorrer tomou conta de mim. Como o meu cabelo poderia estar trancado naquela gaveta? Com as mãos trêmulas abri a minha mala, tirei o que estava dentro e lá no fundo estava a minha mecha. Coloquei as 2 juntas e garanto-lhes que eram idênticas. Não é extraordinário? Por mais que eu pensasse, não conseguia entender o que aquilo significava. Coloquei a mecha estranha de volta na gaveta e não disse nada ao Rucastle, pois achei que fora errado de minha parte abrir uma gaveta que eles haviam trancado. Sou muito observadora por natureza, como deve ter notado, Sr. Holmes, e logo tinha mentalmente uma ideia clara da organização de todos os cômodos da casa. Existia uma ala, entretanto, que não parecia ser habitada. Na frente da porta dos aposentos do casal Toller havia uma porta que dava para essa ala, mas que ficava sempre trancada. Um dia, porém, quando eu subi as escadas, encontrei o Sr. Rucastle saindo dessa porta, com as chaves na mão, e uma expressão no rosto que o tornava muito diferente do homem gordo e jovial com o qual eu estava acostumada. Suas faces estavam vermelhas, a testa franzida de raiva e as veias saltadas. Ele trancou a porta e passou por mim apressadamente, sem dizer uma palavra ou olhar para mim. Isso despertou a minha curiosidade. Então, quando passeava com a criança pelos jardins, fui até o lado de onde podia ver as janelas dessa parte da casa. Havia 4 em fileiras, 3 das quais estavam somente sujas, mas a 4ª estava tapada, com tábuas de madeira. Todas estavam evidentemente desertas. Enquanto passeávamos de um lado para o outro, o Sr. Rucastle chegou até mim, alegre e jovial como sempre. Ah, ele disse, não pense que eu sou rude se passei por você, sem lhe dizer nenhuma palavra. Estava preocupado com assuntos de negócios. Garanti que não fiquei. Por falar nisso, comentei, parece que vários quartos estão vazios lá em cima, e um deles tem uma janela coberta de madeira. Fotografia é um dos meus hobbies, ele respondeu. Lá é a minha câmara escura. Mas, meu Deus, que moça observadora!
Quem podia imaginar isso? Quem podia imaginar isso? Ele retrucou, brincando comigo, mas não havia nenhuma alegria em seus olhos enquanto ele olhava para mim. Eu só via suspeita e irritação em seu olhar. Nada de brincadeira. Bem, Sr. Holmes, a partir do momento que compreendi que havia alguma coisa naqueles quartos que eu não devia saber, fiquei ansiosa para revistá-los. Não era só curiosidade, embora eu seja muito curiosa. Era mais como um sentimento de obrigação, um sentimento de que alguma coisa boa poderia acontecer se eu conseguisse entrar naqueles quartos. Fala-se muito do instinto feminino. Talvez fosse o instinto feminino que me fizesse sentir isso. Seja lá como for, era o que eu sentia e fiquei atenta a qualquer possibilidade de atravessar a porta proibida. Foi somente ontem que tive essa chance. Devo lhes dizer que, além do Sr. Rucastle, tanto Toller quanto sua esposa têm alguma coisa para fazer nesses quartos desertos, e uma vez eu vi Toller sair com uma sacola preta e grande. Ultimamente ele tem bebido muito, e ontem à tarde estava completamente bêbado. Quando subi, lá estava a chave na porta. Não tenho dúvida nenhuma de que foi ele quem a deixou lá. O senhor e a senhora Rucastle estavam lá embaixo com a criança, portanto a oportunidade era ótima. Virei a chave devagar, abri a porta e entrei. Havia uma pequena passagem à minha frente, sem papel nas paredes e sem tapete, que virava à direita na outra ponta. Nesse trecho havia 3 portas em linha. A primeira e a terceira estavam abertas, davam para quartos vazios, empoeirados, um com 2 janelas e o outro com apenas uma, tão sujas que a luz da tarde mal penetrava. A porta do meio estava fechada por fora, presa pela barra larga de uma cama de ferro, com um cadeado preso num anel de ferro fixo, na parede numa ponta e amarrada com uma corda grossa na outra. A porta também estava trancada e não havia sinal de chave. Essa porta barrada correspondia certamente à janela coberta de tábuas, mas pude ver pela pouca luz que escapava por baixo que o quarto não estava totalmente às escuras. Evidentemente existia uma claraboia que deixava entrar claridade por cima. Enquanto estava parado olhando essa porta sinistra e pensando quais segredos esconderia, ouvi de repente o som de passos dentro do quarto e vi uma sombra passear de um lado para o outro, delineada pela luz embaixo da porta. Um terror louco e irracional se apossou de mim, Sr. Holmes. Os meus nervos tensos não aguentaram mais. Virei e corri, como se alguma mão horrenda estivesse atrás de mim, agarrando a barra do meu vestido. Corri pelo corredor, atravessei a porta e caí nos braços do Sr. Rucastle, que estava do lado de fora. Então, ele disse sorrindo. Era você? Achei que devia ser você quando vi a porta aberta. Estou com muito medo. Eu ofeguei. Minha cara jovem, minha cara jovem. Vocês não imaginam como o tom de voz dele era suave e carinhoso? O que lhe deu tanto medo, minha cara? Mas a voz era macia demais. Ele exagerou. Fiquei prevenida contra ele. Fiz a tolice de entrar nessa sala deserta, eu respondi. Estava tudo tão escuro e tão calado que fiquei com medo e saí correndo. Oh, é muito ruim ficar aí dentro. Foi só isso? Ele indagou, olhando-me atentamente. Por quê? O que você pensou que fosse? Por que acha que tranco essa porta? É claro que não sei. Para evitar a entrada de pessoas que não têm nada a fazer lá dentro. Entendeu? Ele sorriu de maneira ainda mais amável. Estou certa de que se soubesse... Pois bem, agora já sabe. E se ousar atravessar essa porta de novo... E em um segundo o sorriso se transformou numa careta de raiva e ele me olhou com cara de demônio. Eu a jogo para o mastim. Fiquei tão apavorada que não sei o que fiz. Acho que passei por ele correndo e fui para o meu quarto. Não me lembro de nada até me encontrar na cama, tremendo dos pés à cabeça. Então pensei no senhor, Sr. Holmes. Eu não podia continuar morando lá sem algum aconselhamento. Estava com medo da casa, do homem, da mulher, dos empregados e até da criança. Todos me pareciam horríveis. Se conseguisse trazer o senhor aqui, tudo ficaria bem. Naturalmente, podia ter fugido da casa, mas a minha curiosidade era tão forte quanto o meu medo. Tomei logo uma decisão. Eu lhe enviaria um telegrama. Coloquei o chapéu e o casaco, fui até o telégrafo que fica a cerca de 1 quilômetro da casa
e voltei me sentindo muito melhor. Quando me aproximei da porta, a dúvida terrível de que o cão poderia estar solto me assaltou, mas lembrei de que Toller havia bebido tanto que estava inconsciente e eu sabia que ele era a única pessoa que tinha alguma influência sobre aquela criatura selvagem ou que se aventuraria a soltá-la. Entrei em segurança e fiquei acordado à metade da noite por causa da alegria de saber que ia vê-lo. Não tive problema em obter permissão para vir a Winchester hoje de manhã, mas preciso voltar antes das 3, pois o senhor e a senhora Rucastle vão sair para fazer uma visita. Só voltarão à noite e eu tenho de tomar conta da criança. Essas são as minhas aventuras, Sr. Holmes, e eu ficaria muito grata se me dissesse o que tudo isso significa e, acima de tudo, o que devo fazer. Holmes e eu ouvimos estupefatos a essa história inacreditável. O meu amigo se levantou e andou de um lado para o outro, com as mãos nos bolsos e uma expressão profundamente séria. O Toller ainda está bêbado? Ele perguntou. Sim, ouvi a mulher dele dizer à Sra. Rucastle que não podia fazer nada com ele. Isso é bom. E os Rucastle vão sair hoje à tarde? Sim. Existe um porão com uma boa fechadura? Sim, a adega. Em tudo isso você parece ter agido como uma moça muito corajosa e sensata, Srta. Hunter. Acha que pode realizar mais uma proeza? Não lhe pediria isso se não achasse que é uma mulher muito valente. Posso tentar. O que é? Iremos às Faias Roxas às 7 horas da noite, eu e o meu amigo. Os Rucastle já terão saído essa hora, e Toller estará, espero, incapacitado. Só restará a Sra. Toller que poderá dar o alarme. Se puder mandá-la à adega sob algum pretexto e trancá-la à chave, facilitaria imensamente tudo. Posso fazer isso. Ótimo. Vamos examinar cuidadosamente o caso. É claro que só há uma explicação plausível. A senhorita foi levá-la até lá para se passar por outra pessoa, e essa pessoa está presa no quarto trancado. Isso é óbvio. E quanto à identidade da prisioneira, não tenho dúvidas de que se trata da filha, a senhorita Alice Rucastle, que, se estou bem lembrado, diziam ter ido para a América. Você foi escolhida, evidentemente, porque se parecia com ela em altura, corpo e cor de cabelo. Provavelmente o cabelo dela foi cortado por alguma doença, e, portanto, o seu também tinha que ser cortado. Por mero acaso, você encontrou a mecha do cabelo dela. O homem na estrada era, sem dúvida, algum amigo dela, talvez seu noivo, e certamente, como você usava o vestido da moça e se parecia tanto com ela, ele se convenceu pelas suas gargalhadas, quando a viu, e depois pelos seus gestos, que a senhorita Rucastle estava perfeitamente feliz e que não mais desejava as atenções dele. O cão é solto à noite para evitar que ele tente se comunicar com ela. Até aí está tudo muito claro. O que há de mais sério nesse caso é o gênio da criança. Que diabos isso tem a ver com o resto? Questionei. Meu caro Watson, você como médico está sempre procurando entender as tendências de uma criança pelo estudo dos pais. Não vê que o inverso é igualmente válido? Frequentemente começo a compreender a personalidade dos pais pelo estudo dos seus filhos. O temperamento dessa criança é incrivelmente mau e cruel, uma crueldade sem razão, e se o menino herdou isso do seu sorridente pai, como eu desconfio, ou da mãe, isso é um mau agouro para a pobre moça que está nas mãos deles. Estou certa de que o senhor tem razão, Sr. Holmes, exclamou a nossa cliente. Eu me recordo de 1000 coisas que confirmam que você acertou em cheio. Não devemos perder um instante para levar ajuda a essa pobre criatura. Devemos ser cautelosos, pois estamos lidando com um homem muito astuto. Não podemos fazer nada até às 7 horas. Nesse horário estaremos lá com você e não levará muito tempo para resolvermos o mistério. Cumprimos com a nossa palavra, pois às 7 em ponto chegamos às Faias Roxas, deixando a carroça numa hospedaria da estrada. O grupo de árvores, com suas folhas escuras brilhando como metal polido à luz do sol poente, era suficiente para distinguir a casa, mesmo que a senhorita Hunter não estivesse na porta, sorrindo. Conseguiu? Perguntou Holmes. Pancadas altas vieram de algum lugar embaixo da casa. É a senhora Toller presa na adega, ela disse. O marido está roncando no chão da cozinha. Aqui estão as chaves dele, que são cópias das do Sr. Rucastle. Você trabalhou muito bem mesmo, elogiou Holmes entusiasmado.
Agora nos mostre o caminho e logo veremos o final desse negócio obscuro. Subimos as escadas, abrimos a porta, seguimos um corredor e nos encontramos diante da porta que a senhorita Hunter descreveu. Holmes cortou a corda grossa e retirou a barra. Experimentou então várias chaves, sem sucesso. Nenhum som vinha de dentro do quarto e o silêncio fez Holmes franzir a testa. Espero que não seja tarde demais, ele disse. Acho, senhorita Hunter, que é melhor entrarmos sem você. Vamos, Watson, ponha também o ombro contra a porta e veremos se não conseguimos entrar. Era uma porta velha e frágil que cedeu aos nossos esforços. Juntos entramos no quarto. Estava vazio, não havia nenhuma mobília, exceto um colchão de palha, uma pequena mesa e uma cesta cheia de roupas. A claraboia no teto estava aberta e a prisioneira havia fugido. Houve alguma atividade criminosa aqui, Holmes disse. O vilão adivinhou as intenções da senhorita Hunter e carregou sua vítima. Mas como? Pela claraboia. Logo saberemos como ele conseguiu. Segurou-se nas bordas da abertura e olhou o telhado. Ah, sim. Mas é impossível, disse a senhorita Hunter. Essa escada não estava aí quando os Rucastle saíram. Ele deve ter voltado, então. Estou lhe dizendo que é um homem esperto e perigoso. Eu não ficaria surpreso se esses passos que estou ouvindo na escada fossem dele. Acho, Watson, que seria aconselhável você ficar de pistola em punho. Ele mal acabou de falar quando surgiu um homem à porta do quarto. Um homem muito gordo com o porrete na mão. A senhorita Hunter gritou e se encolheu junto à parede quando o viu, mas Sherlock Holmes avançou e o enfrentou. Vilão! Disse. Onde está sua filha? O homem gordo olhou em volta e depois para a claraboia aberta. Eu é que pergunto isso? Ele esbravejou. Ladrões! Espiões e ladrões! Peguei vocês, não é? Estão em meu poder. Eu vou dar conta de vocês. Virou de costas e desceu as escadas o mais rápido possível. Foi buscar o cão! Exclamou a senhorita Hunter. Tenha o meu revólver, eu disse. É melhor fechar a porta da frente, disse Holmes. Descemos as escadas correndo. Mal chegamos ao saguão quando ouvimos os latidos do cão e em seguida um grito de agonia, com um ruído medonho de dentes triturando, que provocava arrepios só de ouvir. Um homem idoso de cara vermelha e membros trêmulos saiu cambaleando de uma porta lateral. Meu Deus! Ele gritou. Alguém soltou o cão! Ele está há 2 dias sem comer! Depressa! Depressa ou será tarde demais! Holmes e eu saímos correndo e contornamos o canto da casa, com Toller correndo atrás de nós. Lá nos fundos estava o imenso e faminto animal, com o focinho preto afundado na garganta de Rucastle, que se retorcia e gritava no chão. Ao chegar perto, estourei os miolos da fera, que caiu de lado com os dentes brancos, ainda agarrados nas dobras do pescoço do vilão. Com muito esforço, separamos os dois e carregamos o homem terrivelmente estraçalhado, mas ainda vivo, para dentro da casa, colocando-o no sofá da sala. Despachamos o Toller, repentinamente sóbrio, para dar a notícia à esposa, e eu fiz o que era possível para aliviar a dor do homem atacado pelo cão. Estávamos todos ao redor dele quando a porta se abriu e uma mulher alta e magra entrou na sala. — A senhora Toller! Exclamou a senhorita Hunter. — Sim, o Sr. Rucastle me soltou ao voltar antes de subir. — Ah, senhorita, é uma pena que não tivesse me dito o que estava acontecendo, pois eu lhe diria que todo o seu esforço seria em vão. — Ah! Disse Holmes, olhando atentamente para ela. É claro que a senhora Toller sabe mais sobre o assunto do que qualquer outra pessoa. Sim, senhor, e estou pronta para contar tudo o que sei. Então, por favor, sente-se e fale, pois há vários pontos em que, confesso, ainda estou no escuro. Vou deixar tudo claro para o senhor. Ela respondeu, e já teria feito isso se tivesse conseguido sair do porão. Se houver um inquérito policial a respeito, lembre-se que fiquei do seu lado e também que era amiga da senhorita Alice. A senhorita Alice nunca se sentiu feliz em casa, desde que o pai se casou novamente. Ela ficou meio abandonada e não podia dizer nada, mas as coisas só ficaram realmente ruins para ela depois que conheceu o Sr. Fowler na casa de uma amiga. Pelo que pude saber, a senhorita Alice tinha herdado alguma coisa diretamente, mas ela era tão quieta e paciente
que nunca falava nisso e deixava tudo nas mãos do Sr. Rucastle. Ele sabia que estava seguro com ela, mas quando surgiu a chance de um marido que pediria tudo o que a moça tinha direito por lei, o pai achou que estava na hora de acabar com a festa. Queria que ela assinasse um papel, de modo que, casado ou não, ele pudesse usar o dinheiro dela. Quando ela se recusou, o pai ficou atrás dela, aborrecendo-a, até que ela teve uma febre horrível e durante 6 semanas ficou entre a vida e a morte. Por fim, ela melhorou, mas estava magra como um esqueleto e com seu belo cabelo cortado curto. Mas isso não modificou a atitude do rapaz, que gostava dela. Ele continuou fiel como poucos homens costumam ser. Ah! Holmes exclamou. Acho que aquilo que você já teve a bondade de nos contar esclarece bem as coisas e posso deduzir o resto. Então, o Sr. Rucastle, presumo, recorreu a essa forma de prisão? Sim, senhor. E trouxe a Srta. Hunter de Londres para se livrar da persistência do Sr. Fowler. Foi isso mesmo. Mas o Sr. Fowler, sendo perseverante, como todos os homens do mar devem ser, cercou a casa e, travando conhecimento com a senhora, conseguiu, com certos argumentos, monetários ou não, convencê-la de que os seus interesses eram iguais aos dele. O Sr. Fowler era um cavalheiro de palavras bondosas e mão aberta, disse a Srta. Toller serenamente, e dessa forma conseguiu com que não faltasse bebida ao seu marido e que uma longa escada estivesse pronta assim que o seu patrão saiu. O senhor está certo. Foi isso mesmo que aconteceu. Estou certo de que lhe devemos um pedido de desculpas, Srta. Toller, disse Holmes. A senhora certamente esclareceu tudo o que nos preocupava. Aí vem o médico do condado e a Sra. Rucastle. Acho, Watson, que é melhor levarmos a Srta. Hunter para Winchester, pois parece que a nossa permanência no local, neste momento, é altamente duvidosa. E assim foi solucionado o mistério da casa sinistra, com as faias roxas na frente. O Sr. Rucastle sobreviveu, mas ficou para sempre um homem debilitado, mantido vivo somente pelos cuidados da sua dedicada esposa. Eles ainda moram com seus velhos empregados, que provavelmente sabem tanto sobre o passado de Rucastle que ele acha difícil se separar deles. O Sr. Fowler e a Srta. Rucastle se casaram, por licença especial, em Southampton, no dia seguinte ao da fuga, e ele agora foi designado pelo governo para um posto na Ilha Maurício. Quanto à Srta. Violet Hunter, o meu amigo Holmes, para o meu grande desapontamento, não manifestou mais nenhum interesse nela, depois que deixou de ser o centro de um dos seus problemas. Atualmente ela é diretora de uma escola particular em Walsall, onde creio que se encontrou com considerável sucesso.